Esta é a ala mais antiga do Palácio do Correio-Mor, data do início do século XVIII e pertenceu a Luís Gomes da Mata, que era então Correio-Mor do Reino. Estamos então a conhecer em pormenor não só o jardim, mas vamos também conhecer o interior deste ex-libris da arquitetura nacional, um ex-libris que foi sofrendo algumas remodelações ao longo dos tempos. Vamos saber mais sobre este palácio com a ajuda do historiador Joel Moedas Miguel, que está aqui connosco. Joel, então, este palácio, como eu digo, é esta parte, a ala mais antiga, foi sofrendo remodelações. Exato. Quem era este Correio-Mor? Quem era esta família que também deu aso a que se construísse então uma pérola da arquitetura em Portugal? Sim, de facto estamos perante um palácio com dimensões impressionantes, não só para a época, mas no conjunto do património palaciano português do século XVIII. Estamos a falar de uma residência que começou por ser uma casa de recreio e uma quinta, e estamos a falar do século XVII, e depois esta família, exatamente quando acede ao cargo de Correio-Mor, vai de facto fazer desta quinta e desta residência a sua casa-mãe, portanto o solar da família, desta família que, além de aceder ao cargo de Correio-Mor, vai ser nobilitada e portanto ganha um estatuto social e político bastante importante e quer demonstrar esse estatuto social e político na construção desta grande casa. Ora, esta é uma casa que tem a forma de U, Exatamente. mas na parte original não tinha essa forma, foi sendo acrescentada, sobretudo depois do terremoto de 1755. Exatamente, portanto esta casa tem duas grandes fases de construção, fora a original do século XVI. No início do século XVIII dá-se a primeira fase de construção, com o quinto Correio-Mor, e nessa circunstância que se constrói a capela, uma capela sagrada pelo primeiro patriarca de Lisboa, e depois, a partir daí, a casa vai ganhando esta forma em U, que é só terminada já na segunda metade do século XVIII, depois do terremoto de 1755, porque, de facto, a família, como muitas famílias da corte, decidem fazer das suas casas secundárias as casas principais, devido ao caos que Lisboa se encontrava nessa altura. Joel, vamos agora conhecer a sala de caça, que é também uma das salas desta ala mais antiga, que tem este teto, que também ele conta uma história. Que teto é este? Sim, de facto este é um dos tetos mais bonitos do palácio, um teto em caixotão, com talha e com tela pintada. E tela pintada por José da Costa Negreiros, que é um dos grandes pintores do século XVIII português e que, de facto, representa aqui as metamorfoses do Ovídio, um tema clássico que aqui está muito interessantemente representado, com o rapto da Europa, com Narciso, e depois, em conjugação com isso, temos outra temática, também ela muito palaciana, que são representações da vida da corte, da vida de prazer da aristocracia do século XVIII, em que vemos um almoço no campo, no jardim, vemos música no jardim, vemos cenas de caça, uma picaria, portanto tudo nos remete para o ambiente social e para o ambiente de prazer que esta própria família tinha nesta casa. Ora, o repórter de imagem Mário Piteira tem estado aqui a mostrar o que é este palácio. Todas as suas salas são todas elas revestidas com muitos azulejos. Sim. E esta sala recebeu também o Duque de Edimburgo. Exatamente. Nos anos 70. Em 1973. O que é que aqui aconteceu? O Duque de Edimburgo foi recebido neste palácio, exatamente pelo Dr. Miguel Quina, que na altura era o proprietário do palácio, uma pessoa ligada à arte equestres, o Duque de Edimburgo também, e é nessa circunstância que o consorte da Rainha Isabel II é convidado para assistir a uma demonstração da arte equestre portuguesa aqui no terreiro do palácio e depois para um banquete aqui nesta sala. E todo este palácio é muito rico em pormenores. É o caso desta uxaria, que fica mesmo aqui ao lado da sala de caça, e trata-se de uma estrutura de apoio. Joel, que uxaria é esta? A uxaria é um termo antigo português para despensa, ou lugar onde se guardava também a prata da casa. E, de facto, o que acontecia aqui era o lugar onde se guardava a baixela de prata desta família, que era enorme. E, como esta uxaria, existem mais duas dentro do palácio, o que mostra exatamente o poder económico que a família dos Correio-Mor tinha. E todo este palácio, como eu referi, está recheado destes pequenos pormenores, por isso mesmo tem sido escolhido ao longo dos tempos para inúmeras séries, para filmes que aqui se têm feito, nomeadamente até séries da RTP. Exatamente, as mais recentes foram a série da Madre Paula, depois também o Estávora. Todas essas séries foram gravadas
situadas nos interiores e nos exteriores deste palácio. E vamos conhecer uma das preciosidades deste palácio, que é aqui a capela, não é assim, Joel? Exato, uma capela que data de 1744, que foi sagrada pelo próprio Cardeal Patriarca de Lisboa, o primeiro, Dom Tomás de Almeida, vizinho desta quinta, que tinha o seu palácio da Mitra em Santo Antão do Tujal, e que, de facto, dignificou esta capela e dignificou a família com a sua presença e com a sua sagração nesta data, o que mostra também a importância e o meio em que esta família se movia na época. E, mais uma vez, toda ela revestida a azulejos. Azulejos fabulosos, aqui com cenas de ermitas em situação de oração, de penitência, mas depois com uma cena muito curiosa de um anão e do capelão, ou seja, dois elementos de prestígio que esta família também tinha. Tinha um capelão para a sua capela e depois tinha o anão para a parte de divertimento. E, de facto, são poucas as famílias que tinham este privilégio de ter, por exemplo, um anão. E este palácio esteve na mesma família até quando? Este palácio esteve na mesma família até 1875, ou seja, a propriedade, a Quinta da Mata, que vai dar nome exatamente à família, que passa a usar o nome da mata e o brasão representando a mata, foi proprietária desta propriedade entre o final do século XVI até 1875. E, de facto, é uma das dinastias postais do mundo mais importantes, comparada à Torno em Taxis, e, de facto, teve este cargo, este património durante quase 2 séculos. Obrigada, Joel. Voltamos a falar mais à frente e, como vemos, este é um palácio recheado de história e para o qual estão previstos vários investimentos. É sobre isso que vamos falar mais à frente e vamos continuar a conhecer este património. Nesta nossa visita ao Palácio do Correio-Mor, aqui no Concelho de Loures, vamos agora conhecer a ala mais recente, ou seja, a ala que foi terminada depois do terremoto de 1755. Este é um palácio de grandes dimensões, tem mais de 50 salas. Como já vimos, há uma ala mais antiga que foi iniciada antes deste terremoto e estamos agora aqui com o Joel Moedas Miguel, que é historiador, a fazer esta visita guiada a este património. Joel, e então estamos nesta ala mais recente e esta sala, tal como todas as outras, é ricamente revestida em azulejos. Sim, os azulejos é uma presença constante neste palácio. De facto, este palácio reúne uma coleção de azulejos únicas na região da Grande Lisboa e estamos, de facto, na grande sala de aparato, onde se davam as grandes cerimónias familiares e temos uma decoração de azulejos interessantíssima que nos faz aqui uma evolução cronológica de um membro da família, com uma alegoria em relação a uma embarcação que vai ser construída ao longo dessa evolução destes membros da família, nomeadamente a infância, e depois vemos essa associação ao início da construção de um barco. Depois temos uma segunda fase da vida, que é a maturidade, a juventude, em que vemos a educação dos membros desta família e depois temos o casamento, que é muito interessante, e mais tarde a velhice. Portanto, as 4 fases da idade do homem estão aqui representadas sempre com alegoria com as embarcações, o que é um tema muito interessante e único. Joel, este é um palácio que, por norma, não está aberto ao público. O Joel faz visitas guiadas a quem quiser conhecer este palácio em pormenor e para aqui também estão previstos vários investimentos, ou seja, este palácio vai ter nova utilização. O que é que está previsto em concreto? Sim, de facto, este palácio, a nível patrimonial, é riquíssimo, é único no contexto nacional e, de facto, teve a felicidade de ter sido comprado pelo Grupo Fibeira, cujos proprietários são pessoas muito sensíveis à arte e ao património e, de facto, além de quererem preservar a parte histórica, artística do palácio, querem, de facto, rentabilizá-lo e essa rentabilização vai ser feita com turismo selecionado, com exatamente o desenvolvimento de uma ala para receber hóspedes. Vai ter uma ala também, uma parte dedicada à equitação e depois tem também prevista uma área perto, portanto estamos a falar de 140 hectares em que este palácio está inserido e portanto existem áreas destes 140 hectares mais urbanas onde vai haver também construção de habitação e portanto é toda uma forma
de poder manter vivo este palácio, é realmente rentabilizá-lo desta forma. Além de todos os eventos que podem ser aqui feitos, as filmagens também são aqui feitas, é a forma, de facto, de conseguir manter este palácio. E, de facto, como palácio privado, é dos mais bem mantidos a nível nacional. Perdoe-me, Vossa Excelência. Quem é o senhor? E vamos agora conhecer a Sala da Música, que é também uma sala que é um dos ex-libris aqui do Palácio e já com uma decoração completamente diferente da que nós estávamos a ver aqui ao lado. Exatamente, aqui vemos já uma sala com o gosto rocalho, que de facto tem pormenores decorativos fantásticos. Podemos começar pelo teto, um teto da autoria de Giovanni Grossi, um italiano que veio para Portugal em 1748 e que foi um dos protegidos do Marquês de Pombal, em que vai realizar imensos tetos em várias residências aristocráticas portuguesas, o Palácio Fronteira dos Marqueses de Fronteira em Benfica, o Palácio do próprio Marquês de Pombal, tanto em Oeiras como em Lisboa. Portanto, é um estucador que está ao serviço da mais alta aristocracia da época e que vai, de facto, decorar este teto. Este é um dos melhores tetos da sua autoria. Um teto que nos remete exatamente para a música e, portanto, temos decoração com instrumentos musicais, mas também para uma explosão, podemos dizer, de flores, aves, que nos remetem exatamente para a primavera, para a ideia da música, para o prazer. E aqui os azulejos também já são diferentes. Os azulejos são já feitos na Fábrica do Rato, portanto, a fábrica inaugurada pelo Marquês de Pombal, e azulejos que, a nível decorativo, a nível de elementos decorativos, segue exatamente o que nós vemos no teto. Portanto, há aqui uma uniformidade ou uma unidade muito interessante nesta decoração desta sala. E é esta riqueza decorativa que também tem acabado por atrair produtores e realizadores para fazerem aqui as séries de época que têm passado na RTP, não é assim, Joel? Exato, é a riqueza decorativa. São estas grandes salas que se podem ser visitadas, onde se pode entrar, e de facto é dos poucos palácios privados que têm essa facilidade, não é? E estamos agora na Sala da Fama. Na Sala da Fama. Que fama é esta? Que sala é esta? De facto, esta fama remete-nos mais uma vez para esta grande família dos Correio-Mor, uma família com fama, e uma fama que aqui está representada no centro do teto e depois nos quatro cantos temos a representação clássica dos quatro continentes. E o que nos fala exatamente desta dimensão imperialista que a família tinha. Uma família que controlava todas as comunicações, não só no reino, mas em todo o Império Português. Ora, o repórter de imagem Mário Piteira tem estado aqui a mostrar o que é então este palácio, que tem estas visitas guiadas feitas pelo Joel. Exato. São visitas com alguma regularidade ou acontecem apenas de vez em quando? Neste momento estamos a fazer visitas sempre sob marcação. Portanto, todos os grupos que queiram e estejam interessados em visitar o Palácio podem contactar diretamente o Palácio do Correio-Mor e marcar essas visitas. Muito obrigada, Joel, por nos ter feito esta visita guiada e ficámos assim a conhecer apenas uma pequena parte deste Palácio do Correio-Mor, que fica situado aqui no Concelho de Loures. Fica então a sugestão para conhecer em pormenor este património do século XVIII vindo até cá.